Eu estou em Atos, capítulo 8, verso 26. Em nome de Jesus. Quantos irmãos encontro? Nós vamos estar hoje falando sobre evangelismo pessoal e como somos guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazer esse evangelismo. E nós acabamos de cantar, né? Mesmo sozinho, talvez não tenha ninguém do seu lado, mas eu tenho certeza que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vai estar com você quando você for sair para evangelizar, assim como aconteceu aqui nessa história que a gente vai estar conversando nessa manhã. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E ele se levantou e foi. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor amado, porque o Senhor está aqui. A tua presença, Senhor amado, é muito importante nesse local, ó Pai querido. Porque o Senhor é o ser mais importante, ó Pai amado, a quem a gente deve prestar culto, a quem a gente deve prestar honras e glórias a Ti, Senhor amado. Nós Te louvamos, ó Senhor querido, com belas canções, ó Pai amado. Eu espero, ó Senhor amado, que o Senhor tenha encontrado verdadeiros adoradores nessa manhã, ó Senhor querido. Que o Senhor tenha encontrado pessoas com corações sinceros diante da Tua presença, ó Pai amado. E agora, ó Senhor, eu abro a Tua palavra que é santa, que é pura, que é verdadeira, ó Pai querido. A Tua palavra que é a verdade, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, para falar dela. Mas eu, ó Senhor, sou um pecador, ó Pai querido. Por isso eu peço que o Espírito Santo me faça lembrar, ó Pai amado, de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei essa semana, ó Pai, e outros dias, para que sirva de alimento para a Tua casa, para a Tua igreja nessa manhã. E que corações, ó Pai amado, possa se converter ao Teu nome, que possa entender a beleza do Evangelho nessa manhã, ó Pai querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Você que está nos acompanhando em casa, um grande abraço para vocês. Nossos amigos que talvez pela primeira vez estão aqui na casa de Deus, se sintam à vontade, que voltem mais vezes para cultuar juntamente conosco. Nós hoje pela manhã já fomos agraciados pela lição bíblica, pelo estudo da palavra de Deus, também pelo belo testemunho e pela bela ministração de louvor, que até agora a gente sente a presença de Deus. Mas se a gente encerrasse o culto agora, com certeza, nós estaríamos satisfeitos. Mas tem mais da parte de Deus para mim e para você nessa manhã. Quantos creem que ainda tem mais da parte de Deus? Porque agora é a hora da palavra de Deus. Agora é a hora que eu leio a Bíblia e eu fico pensando quando esses homens cheios do Espírito Santo começaram a escrever essas palavras aqui. Eu acho que eles começavam a escrever e de repente eles começavam a chorar, paravam, iam num canto, falavam com Deus. Talvez até falavam: Deus, eu não sou merecedor, por que você está me escolhendo para escrever isso? Eu fico imaginando Lucas escrevendo Atos, relatando tudo o que aconteceu. Eu fico imaginando como que esse homem, como ficou o estado desse homem, porque a gente quando lê essa palavra, a gente fica assim emocionado, nós ficamos felizes por tudo que Deus fez e está fazendo. Imagine quem escreveu isso daqui. E a gente começa a pensar, e a gente leu um versículo, mas o Espírito Santo pediu: leia a história inteira, para depois você falar sobre ela. Porque é pela palavra de Deus que pessoas serão convertidas. Não economizamos Bíblia, então, irmãos. Vamos acompanhar a leitura junto comigo?
Vamos lá. Atos 8, 26. Do 26 até o 40, amém? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-se, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar a Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem das Escrituras, anunciou a Jesus. E seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio se achar em Azoto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Amém? Esse é o relato, um texto clássico, a maioria dos irmãos já conhece esse texto. Com certeza, Deus tem muito para falar conosco. Há 3 anos atrás, eu preguei essa mesma mensagem aqui, nesse púlpito, aqui na igreja, que a gente estava falando sobre o livro de Atos, né? E caiu Atos 8 para mim pregar. E agora a gente está falando sobre guiados pelo Espírito Santo, a mesma mensagem, Atos 8 de novo, do 26 ao 40, para mim pregar novamente essa palavra para a igreja. E eu fico grato a Deus, né? O Espírito Santo faz dessas coisas, né? E a gente está aprendendo nesse mês discipulado e evangelismo. No primeiro sábado a gente estudou sobre a grande comissão, onde todos nós temos que obedecer esse mandamento de Deus, é o ID. E para obedecer o ID é necessário uma aproximação das pessoas para que a gente possa falar de Jesus. Sábado passado nós conversamos sobre trabalhar em equipe, sobre os amigos do paralítico. E a gente aprendeu como é trabalhar em equipe, dando ênfase aos pequenos grupos. E hoje nós vamos estar falando sobre evangelismo pessoal. Sozinho. Você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com você. E a história que eu li aqui, a gente vê Filipe então levando o evangelho ao território dos samaritanos. Deus abençoou ele tanto e muitas pessoas foram levadas à fé em Cristo através desse homem. E muitas pessoas foram batizadas. A gente não sabe quanto tempo durou isso, mas no meio do avivamento em Samaria, surge um anjo. E esse anjo, então, fala para ele: você vai deixar essa região e você vai descer para o sul, num caminho deserto. E a gente fica se perguntando, né?
Nossa, mas estava tudo bem ali. Ele estava pregando um evangelho, pessoas vindo, sendo batizadas, ele estava sendo usado por Deus perante uma multidão de pessoas. Mas aí o anjo vem para ele e fala: se afasta daqui, porque eu tenho uma missão para você. E ele pegou então e saiu dali e desceu para Gaza. E Deus providenciou então o encontro de Filipe e um certo homem, um eunuco, etíope. Mas quem era esse Filipe? Quem era esse Filipe? Filipe era um dos 7 homens escolhidos como diácono lá na comunidade em Atos. 7 homens foram escolhidos como diácono da igreja em Jerusalém, e ele foi um desses escolhidos. Devido à perseguição que teve por causa de Saulo, no capítulo 9, Saulo vai se entregar a Jesus Cristo, mas até então, capítulo 8, Saulo era o perseguidor da igreja. E até consentiu na morte de Estevão, que era outro diácono. Aconteceram todas essas coisas, o pessoal se espalhou. Então Filipe foi um que desceu, foi para a Judéia e Samaria. Em Samaria ele se destaca, como está aqui em Atos 8, na evangelização. Mas o eunuco com quem ele se encontra, ele era um superintendente do tesouro. É como se fosse o ministro da fazenda. Hoje, para nós aqui, o Haddad, Paulo Guedes, como se ele fosse uma pessoa que cuidava de todo o tesouro da rainha. E então ele acaba de fazer uma viagem, a Jerusalém para adorar a Deus. Mas ele era um estrangeiro, exótico, com certeza, da distante África Negra, onde hoje atualmente fica o Sudão. Mas apesar do cargo elevado, ele era motivo de desprezo e zombaria, esse homem. E Deus abriu o coração desse homem e Filipe levou a fé de Jesus Cristo a ele. Então a gente fica pensando, é necessário acontecer 3 coisas para que uma alma se entregue e se renda a Jesus Cristo. A primeira coisa que é necessária acontecer é a iniciativa e a preparação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há conversão. Só com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça e do pecado. Então, o agente necessário é o Espírito Santo. A segunda coisa necessária para alguém se render aos pés de Cristo é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela penetra na mente e no coração dos pecadores, assim como penetrou na minha mente e no meu coração. E com certeza, na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus está aí. Então, sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, não há conversão. E a terceira, olha, 2 coisas que dependem, assim, praticamente de Deus. Mas Deus me chama e chama você para a terceira função, que é cristãos obedientes explicam a mensagem do Evangelho. Então é aí que eu e você entramos, na explicação da palavra de Deus para as pessoas. A primeira ação é saber que Deus é soberano. Então ele toma a iniciativa na salvação das pessoas. E ele consegue fazer isso de maneira tão importante e tão especial na vida de todos os pecadores. Mas dessa vez ele envia um anjo para avisar Filipe. E a gente aprendeu o mês passado sobre a supremacia de Cristo, que Jesus Cristo é superior aos anjos, mas os anjos,
Hebreus capítulo 1, mas os anjos são ministradores que trabalham em prol da salvação. Então, os anjos continuam trabalhando em prol da salvação. Então, Deus envia um anjo, assim como um anjo falou com Josué, assim como o anjo falou com muitos homens da Bíblia, dando recado. O mesmo anjo veio aqui e fala com Filipe. Vai a um lugar distante. E ele fez, ele foi. E ele aceitou o recado do anjo. Por que ele aceitou o recado do anjo, irmãos? Porque ele era cheio de quê? Do Espírito Santo. Ele tinha certeza que era a voz de Deus que estava falando com ele. Ele não tinha dúvidas nenhuma. O anjo falou comigo, deixa eu fazer uma campanha aqui primeiro, deixa eu pedir de novo, deixa eu consultar outras pessoas. Não. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele entende a voz de Deus. Ele consegue compreender quando Deus fala com ele. E ele glorifica a Deus quando Deus fala com ele. E Deus continua falando, amém? O Deus não para de falar. Então ele escutou e foi. E aí Deus fez que os caminhos de duas pessoas se cruzassem. E aí Deus fala, se aproxima do carro. Atos 8, 29, o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanhe. E a forma que Deus age, de vez em quando a gente acha estranho. Mas Deus tem a forma de agir do jeito dele, da maneira dele. E a gente tem que obedecer essa forma, mesmo que a gente ache estranha. Por que não foi diferente, né? Por que essa carruagem não passou lá por Samaria, e Samaria estava vivendo um processo de avivamento, daí esse cara ia entender, e alguém ia lá e explicava para ele. Essa é a visão de Isaías. Mas Deus não, faz diferente. Era necessário esse encontro. Lembra quando você aceitou Jesus Cristo? Foi necessário acontecer algumas coisas naquele dia. Hoje você consegue entender o porquê que você levantou a mão e aceitou a Cristo. Mas alguma coisa aconteceu. Tudo providência divina que aconteceu na sua vida naquele dia que você se rendeu aos pés de Cristo. E que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. E que você tenha essa boa lembrança de quando você aceitou esse Jesus. E você está nesse caminho, e nesse caminho você não desiste. Porque você está seguindo a quem? A Jesus Cristo. E a gente vai continuar seguindo esse Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos vida quando seguimos a Jesus Cristo. Nós não estamos só caminhando, nós estamos vivendo. E agradecendo a esse Deus. Deus é soberano para salvar os seus eleitos. A segunda condição é a palavra de Deus. A primeira condição, Deus. A segunda condição. As pessoas podem perceber a existência de Deus olhando para a natureza. Romanos 1:20 vai falar isso. Mas ela só pode saber como serão salvos por meio da revelação da palavra. Por mais que eles percebam Deus, só a palavra de Deus vai revelar para eles como é ser salvo. Porque é a palavra de Deus que vai falar das boas novas de Jesus Cristo. E quando Filipe se aproxima do carro, da carruagem, quando eu falo carro é carruagem, tá pessoal? Atualizei assim rapidinho, mas é carruagem. Quando ele se aproxima do carro, o etíope estava lendo Isaías 53, 7 e 8. Somente depois que o texto foi lido, aí houve uma explicação. Deus usou as palavras proféticas a respeito de Jesus para levá-lo à salvação. Qual o livro predileto teu na Bíblia? Qual o livro que você mais gosta de ler da Bíblia? Pensaram aí?
esse homem não tinha a Bíblia toda. Tinha esses rolos que tinha lá. Ele tinha muita grana, né? Para viajar a distância que ele viajou. Ainda tem um livro de Isaías, naquela época, ainda saber ler. Ele era acima da média, para a época. Mas hoje não, você tem a palavra de Deus inteira na sua mão. Qual é o teu livro predileto? E ele estava aqui em Isaías. E quando ele começa a ler, ele fica perplexo com as Escrituras. Ao estudá-la, ele busca um esclarecimento, uma esperança. Mas ele também sabia que em Deuteronômio 23:1, ele era um homem excluído, pois os eunucos não podiam entrar no pátio do templo. Como se fosse hoje, se ele estivesse aqui, ele ia escutar o culto lá do trilho. Por causa da sua condição física, porque os eunucos, eles eram castrados. E eles eram chamados para trabalhar nos haréns dos reis da época. E depois eles iam pegando confiança e ia subindo de cargo. E talvez aconteceu isso com esse rapaz. E Deuteronômio proibia ele de acessar ao Deus. Mas ele tinha expectativa. Ele era um rejeitado, mas mesmo assim ele falava: eu vou lá, pelo menos observar o movimento. E ele também não poderia ser um prosélito. Por mais que ele aceitasse o judaísmo, ele não poderia participar, porque por causa do corpo dele. E trazendo para nós hoje a gente tem tudo e mais um pouco para adorar, porque o véu se rasgou e eu posso entrar na presença do Santo dos Santos e adorar a Deus. Hoje eu tenho livre acesso. A minha cor não impede de eu chegar até Jesus Cristo. A minha condição financeira não impede de eu chegar a Jesus Cristo. A minha cultura não impede de eu chegar até Jesus Cristo. Eu posso chegar até Jesus Cristo da maneira que eu sou, da maneira que eu estou. E Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Porque Ele morreu para todos. E a gente precisa entender isso na evangelização. Essa semana, no pequeno grupo, a gente estava estudando e a gente tem preconceito mesmo para a salvação. A gente quer escolher quem Jesus vai salvar. Quem é o Isaías para escolher alguém para Jesus salvar? Eu só preciso abrir minha boca e pregar, porque o resto é com Jesus, é com o Espírito Santo, é com Deus. E então eu não posso fazer acepção de pessoas. No evangelismo, pessoal, você não pode fazer exceção de pessoas. E se um anjo aparecer e pedir para você evangelizar alguém, você tem que ir evangelizar. Mesmo se você fala: esse aí, Senhor, essa lagarta. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Para que a gente possa entender que o evangelismo não é uma questão minha. Eu sei, a gente pode estar orando por alguém e é necessário a gente orar para a gente poder falar, mas no momento que você está orando para alguém, talvez Deus vai colocar outra pessoa no caminho. E você vai ter que ir lá falar com essa pessoa. Porque Deus te chamou para isso. E as Escrituras então cativavam. A história que ele lê em Isaías 53, fala de alguém que foi humilhado, rejeitado, abatido, mas foi considerado servo de Deus. As Escrituras cativam a imaginação daquele homem, mas ele não consegue cativar o significado pleno do que elas queriam dizer para ele. Ele lê Isaías e se pergunta: que esperança o texto pode me oferecer? Porque eu também sou um homem humilhado, eu sou um homem rejeitado, eu sou um homem que não sou digno. E aqui estou lendo do mesmo homem que não é digno e foi rejeitado. O que esse texto quer dizer para mim? Talvez ele ficou pensando nessas coisas quando li Isaías. Talvez ele se comparou aqui
Nossa, eu também estou nessa condição. Então, a solução para a minha vida? Um homem sem condições de ter uma família biológica, mas pode se tornar membro da grande família de Deus. É isso que Deus faz com a gente. Pessoas que não têm um lar, Ele quer dar um lar. Pessoas que não têm família, Ele quer dar família. A gente olha para esse homem e a gente observa o amor de Deus por ele, porque era rejeitado aonde ia. Mas Deus olhou para ele e viu que ele poderia ser salvo. Ele poderia ser alguém. E essa palavra é especialmente para os quebrantados, para os excluídos, para os desamparados e para os estrangeiros. As pessoas que vão perguntar para mim e para você: quem é esse cordeiro que morreu? O que ele significa para mim? Que sou diferente, que sou rejeitado. Aqui é importante que cada um de nós aqui procure descobrir na sua comunidade quem são os grupos minoritários aí. Os grupos que ninguém dá bola, os grupos que ninguém quer perto, os grupos que são discriminados. Eles vão fazer perguntas para nós. Quem é esse cordeiro, Isaías? Quem é esse cordeiro que vocês adoram tanto? O que ele pode fazer por mim? E o que você vai responder? Quando o pessoal que estão fora do nosso convívio. Quando as minorias perguntar quem é o cordeiro, o que vamos fazer para responder? A gente vai ter que levantar a voz e falar assim, ó: esse cordeiro é o único que pode fazer novas todas as coisas. Independente da sua situação que você está vivendo hoje, o Cordeiro pode te transformar em uma nova criatura. E você vai deixar essa vida. E você vai começar a viver uma vida que agrada ao Cordeiro. E eu vou explicar com muito amor, dentro da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, o que vai ser necessário para que você tenha uma nova vida. Para que você seja cheio do Espírito Santo. E Deus transforma, irmão. Deus tem capacidade de transformar. E eu e minha esposa estamos orando para uma transformação nesse nível. E quando a gente foi confrontado, eu tenho essa situação, só porque eu tenho essa situação, e o que eu tenho de errado? E a gente pensou assim, o que a gente vai fazer? Chama o Cordeiro. E a gente abriu a porta da nossa casa, vinha nos visitar. E a gente, nossa, nunca pensei que a gente faz, né? E foi nos visitar, e foi uma noite maravilhosa, e a gente conseguiu conversar, e a gente conseguiu mostrar amor. O próximo passo é mostrar mais amor do que eu e a Vicky tivemos naquela noite. É mostrar o verdadeiro amor, que vai lançar fora todo medo. Se a pessoa quiser mudança, tem mudança. E Jesus Cristo é especialista em mudar quadros, gente, figuras, posições. E nós precisamos, irmãos, do Cordeiro. E o Cordeiro ama a todos. E aí, irmãos, ele lendo, eu perguntei por que você tem o texto predileto. E Isaías 56 não é o que ele estava lendo. Mas olha a promessa de Deus para os eunucos. Isaías 56, um pouquinho
acho que ele estava ali, talvez ele já tinha até passado por esse texto aqui, de Isaías 56, mas a partir do 3, olha que lindo, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me escolherá do seu povo? Que nenhum eunuco se queixe, não passe de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos, que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que de filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servi-lo, para o amarem, o nome do Senhor e para prestar culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e o que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha que promessa para o rapaz que estava ali desesperado. É lindo isso daqui. É maravilhoso esse texto. A gente não pode subestimar o poder que há na palavra de Deus, irmãos, para levar as pessoas à salvação. A 1 de Pedro 1:23 diz o seguinte: pois fosse regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tiago 1,18 nos diz, pois segundo o seu querer, Ele nos regenerou pela palavra da verdade. Então a palavra de Deus é a única poderosa para salvar pecadores. Então nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra de Deus. E agora a gente vai falar sobre o que cabe a nós. Olha aqui, agora ficou fácil. Tem o Espírito Santo, tem a palavra, agora a minha parte. Nossa, agora... Por isso que ele convida todo mundo, porque fica fácil. Não é algo difícil para fazer. Se fosse difícil, eu não teria condições. Deus, na sua soberania, leva pessoas à salvação. Mas Ele, ao fazer isso, Ele quer usar o seu povo, assim como Ele usou o Filipe. O anjo disse, vai, ele foi, sem nenhuma objeção. Olha o 27, dispõe e vai. Ele se levantou e foi. Quando ele chegou lá, ficou surpreso. O que esse oficial etíope, a sua comitiva, estava fazendo ali? No meio do nada, o Espírito levou a Filipe a se juntar ao etíope e subir em seu carro. Ele percebeu que esse homem estava lendo uma passagem bíblica, Isaías 53, 7 e 8. Então Filipe perguntou, compreende o que está lendo? E o etíope respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a se juntar a ele. Verso 35, Filipe não teve dúvidas. Por essa passagem começou a anunciar a Jesus. A partir dali, uma oportunidade. Jesus Cristo anuncia. Talvez o Isaías, no lugar de Filipe, pintou uma oportunidade. Então, amigo, primeiro você poderia ver essa condição, né? Então, irmãos, anuncie Jesus Cristo, o resto Jesus vai fazer. No tempo certo. Eu lembro do meu amigo Geve, quando chegou aqui na igreja, de cabelo cabeludo. E aí todo mundo ficou assim, para a época, né? Hoje, meninos, tudo bem, mas para a época todo mundo ficava assim, não, é cabelo. E o pastor na época falou, deixa ele em paz. E ele continuou fazendo as coisas na igreja com o cabelo crescido. Um certo dia o Espírito Santo falou com ele, corta o teu cabelo. E ele cortou. Se o Espírito Santo não tivesse falado com ele, talvez ele estaria até hoje com o cabelo comprido na igreja. Que tem coisas que é o Espírito Santo que vai fazer, irmãos. E talvez se alguém de nós tivesse falado com ele, ele estaria saído da igreja. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, você faz a sua parte, e essa igreja será uma casa de oração para todos os povos, amém? A sociedade precisa de nós. O LGBTQIA+ precisa de nós.
Quem está saindo aí dos presídios precisa de nós. Quem está no vício do álcool, das drogas, precisam de nós. Precisa de nós, esse pessoal. E a gente tem que se colocar na brecha. Felipe não teve dúvidas e começou a anunciar. Seguindo eles, caminharam fora, chegando a um certo lugar onde havia água. Olha só aqui, irmãos. Ele foi até o batismo, explicou tudo para o rapaz. É igual a mensagem do presbítero Rosiel ontem. É um paralelo isso daqui. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus chega. Só que de Jesus tinha mais tempo. Pegou lá desde Moisés e explicou até a ressurreição. Aqui ele pega de Isaías e explica até o batismo. E é interessante, o que aconteceu lá no caminho de Emaús acontece aqui também. A explicação da palavra de Deus. E com certeza o coração desse eunuco também ardeu, como ardeu o coração dos discípulos, e como está ardendo talvez o seu coração nessa manhã, porque você sabe que tem um serviço para fazer, e Deus está ministrando no seu coração nessa hora, então o teu coração arde por isso, porque você não pode ficar parado, quando o Espírito Santo entrega um recado, entrega algo para você fazer, por isso o teu coração está ardendo nesse momento, e por isso que nesse momento você tem que pensar em alguém que você pode ser o canal de bênção para salvar essa pessoa. Mas alguém que talvez você está duvidando, que talvez nunca estaria aqui. É essa pessoa que Jesus talvez quer salvar e quer usar você. E olha que interessante. Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? O pastor Valdério me explicou uma vez sobre isso aqui. E a conversa com o eunuco tinha surtido um grande efeito, gerado um novo nascimento daquele homem. E muitos vão questionar por que o apelo para o batismo. Veja que o eunuco poderia apenas aceitar a palavra. Mas ele se dispõe a ser batizado. Por que ele decidiu-se a ser batizado? Certamente porque além de ensinar acerca de Jesus, Filipe ensinou acerca de um compromisso com a mensagem de Cristo. O batismo nos traz compromisso. É um ato onde, perante Deus e perante toda a comunidade, eu estou falando para o mundo, eu sou de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai me transformar. A partir desse momento, a cada dia, eu vou ser uma pessoa diferente, porque eu estou fazendo um pacto com o céu nesse momento, e todos os meus irmãos da terra estão presenciando esse pacto. É isso que aconteceu aqui. O eunuco desejou confirmar a sua fé, tanto para Deus quanto para a igreja. Todos nós devemos fazer como Felipe. Conhecer as Escrituras, irmãos. Você está preparado para a evangelização? Você está preparado para a evangelização? Amém. Sempre temos um animado. Mais animado do que legendário quando vê montanha. Estamos então preparados para a evangelização. Então deixa Deus usar você, já que você está preparado. O evangelho é para todos, irmãos, para todas as culturas, nacionalidade. E a graça de Deus na vida dos outros depende da nossa obediência para esse serviço. Os anjos, esse que veio falar para Felipe, ô Felipe, vai lá, eles queriam fazer o papel que Felipe fez. Mas Deus permite que eles vão até um espaço, e o resto é com nós, que somos comprados, lavados pelo sangue de Cristo, que a gente faz parte da grande comissão. E o mesmo Espírito Santo que ajudou Felipe a alcançar o etíope, deseja usar você para levar as boas novas de Jesus Cristo à nossa cidade ou em qualquer outro lugar. Que sejamos obedientes a Deus e que Deus realize grandes coisas através do seu testemunho, e que a gente consiga levar o Evangelho de Deus a esse mundo que está perdido.